Fala aí, galerinha, nós estamos aqui mais uma vez. E para você que não me conhece, meu nome é Júnior. Para você que me conhece, eu sou o Júnior também. Pessoal, a gente vai apresentar o trabalho do Abécio Bispo. Você mesmo que está bem aí do canto com vontade de sorrir, não sorri? Pois é, pessoal, o trabalho a ser apresentado vai falar um pouquinho sobre Adolf Hitler. Vamos falar sobre a censura durante a ditadura militar. E vamos abranger a queda da Bolsa de Valores em 1929, lá em Nova York, que a gente estudou lá também em História, tá lembrado? Então, Abécio, coloca o capacete e se segura. Pessoal, presta bem atenção e fiquem ligados, porque neste momento o Guilherme vai apresentar um pouquinho mais do conteúdo do nosso trabalho. Fala aí, Guilherme. É isso aí, galera. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Kelton. E como o Júnior falou, nós vamos apresentar falar alguns assuntos bem legais, que é sobre Hitler, a cultura na ditadura militar e tudo mais. Nós vamos falar sobre Hitler, que é esse cara que vai aparecer bem aí na tela. E também vamos falar sobre o seu partido, que vai aparecer bem aí no canto superior direito da minha tela. Que esse símbolozinho aí nós vamos falar de toda a sua origem. Então fique ligado, se segure, porque agora que nós estamos começando. Não chore, Abécio, porque agora que nós estamos começando, viu? E é isso aí, galera. Falou! Guilherme, responde aí pra gente, o povo tá todo mundo querendo saber. Qual a ligação entre a queda da Bolsa de 29, lá em Nova York, que a gente estudou com o professor Menezes, e Adolf Hitler? Responde aí pra gente. Júnior, você me lançou uma pergunta. Eu vou te responder ela agora. Vamos lá. Para começar, nós vamos falar sobre a queda de Bolsa de Nova York, que afetou a Alemanha. Você perguntou se isso tinha alguma coisa a ver com a Alemanha, que era o país onde governou Hitler. Eu vou te responder ela. Agora você vai observar que tem tudo a ver. Por quê? Porque naquela época ele queria mais armas, e armas, e armas, e armas. E assim dificultando o comércio. Como? Porque ele queria investir só em uma coisa e deixando outra de lado. Então isso gerou uma polêmica muito louca sobre todo o comércio em alimentos, foi dificultando o comércio público, político e tudo mais. Então, como você me lançou essa pergunta, vou te lançar outra também. Qual o objetivo de Hitler com tudo isso? Bom, Guilherme, segundo os meus estudos e segundo historiadores comprovam, Hitler, ele tinha um objetivo muito claro, com uma quase obsessão, cara. Segundo alguns meus estudos e alguns historiadores comprovam, Hitler, ele tinha um passado até meio que triste. Hitler, ele era quase que como forçado pelo pai. O objetivo do pai de Hitler era que Hitler seguisse a área da pintura. Mas Hitler, ele era apaixonado por política. Então, quando o pai de Hitler morreu, ele quase como que se libertou. Então, olha só, o pai dele morreu, ele se libertou, foi para o país vizinho, que a Áustria fazia fronteira com a Alemanha. Ele foi para lá e conseguiu tomar aquele governo e começou a botar o partido nazista. Mas olha só, o objetivo de Hitler com tudo aquilo era conseguir uma raça de gente pura. Presta atenção, o tipo de gente, pessoal alemão. Eles são brancos, dos olhos azuis e cabelo meio dourado, alguma coisa assim. Então Hitler tinha um objetivo muito claro, ser um bom político. No caso de conseguir os seus objetivos. Mas me responde aí, Guilherme, essa coisa agora eu nunca entendi. Se Hitler era austríaco, por que ele foi para a Alemanha? Responde aí, Guilherme. E como foi que ele conseguiu o governo na Alemanha também? Porque para tomar eu tenho certeza que não foi fácil. Bem, Júnior, você me perguntou como que Hitler chegou ao poder na Alemanha. Você está lembrado do que você falou? Que Hitler, ele nasceu na Áustria. Ele era um cidadão austríaco. Então, pois bem, para nós entendermos isso, temos que ir no contexto da história. Você falou que Hitler nasceu em 1889, ou então 20 de abril de 1889. Nós vamos observar que seu pai, como você falou, queria que Hitler entrasse na carreira de pintor. Então, pois bem, Hitler não queria isso. Hitler sabe o que ele queria? Queria ser um político. Queria alistar-se em algum partido político. Queria ser um político. Então nós vamos observar, Júnior, que Hitler, ele queria ir para algum partido político, que era a Alemanha. Pois bem, nós vamos observar que seu pai, quando morreu,
ele teve mais liberdade de expressão, liberdade de escolher o que ele queria para a sua vida. Então seu pai morreu, ficou tudo nas mãos de Hitler. Agora Hitler poderia fazer o que ele quisesse, sem que seu pai poderia interferir em algo. Pois bem, nós vamos observar que Hitler ele foi para a cidade vizinha, que era a Alemanha. Que a Alemanha naquela época ela estava tendo um grupozinho de militares. E Hitler decidiu se alistar naquele grupo, no grupo do militarismo. Pois bem, Júnior, nós vamos observar agora aqui no contexto da história que Hitler ele entrou naquele militarismo. Quando ele entrou no militarismo, nós vamos observar no contexto da história que Hitler, quando ele se alistou no exército dos militares alemães, as pessoas ficaram meio tristes com toda a guerra que foi a Primeira Guerra Mundial. As pessoas estavam tristes, sabe por quê? Porque a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Se você for procurar na história, a Alemanha, ela perdeu. Agora nós vamos ver que Hitler se aproveitou daquela situação e começou a estar usando sua falatória, começou a estar usando sua homilética, sua falatória em público, com discursos, como ele falava bem, o povo agora começou a acreditar em tudo que ele falava. É por isso que as pessoas ficaram pensando, Hitler é um homem cidadão, ele é um homem bom, vamos acreditar nele porque ele quer subir a Alemanha em um patamar alto novamente. Então é por isso que as pessoas ficaram ali acreditando nele e achando que ele era um herói. Mas, por que Hitler ele era um herói se algumas pessoas dizem que ele era o maior vilão da história, Júnior? Responde isso pra nós. Guilherme, por responder a pergunta, e eu acabei de raciocinar o que tu acabou de falar. Presta sua atenção, Guilherme. Adolf Hitler chegou ao governo, começou aproveitando que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, e dali ele começou a aproveitar que ele foi subindo de cargo, chegando cada vez um patamar maior. E ele chegou a um cargo de chefe do partido que tinha naquele momento. Ele até mudou para o partido nazista, que era dos alemães nacionalistas. Também colocaram no partido nazista. Então dá só uma olhada. Hitler ele era muito obsessivo. E ele queria cada vez mais estar subindo de patamar, queria cada vez mais estar subindo ao poder. Até que um dia ele tentou fazer um golpe no Estado para conseguir um poderzinho maior. Mas os alemães conteram aquele golpe, não deixaram que aquilo fosse mais adiante e decretaram 5 anos de cadeia para ele. Mas Adolf Hitler, como a gente sabe como é que funciona tudo hoje, ele participou, ele ficou apenas 8 meses na cadeia. E aqueles 8 meses, eu imagino que ele deve ter pensado, rapaz, eles não deixaram fazer o que eu queria. Então quando Hitler voltou, foi liberto da cadeia durante aqueles 8 meses, ele tentou agora, como se ele tivesse ficado louco. Agora ele imaginou o seguinte, já que eles não deixaram fazer o que eu queria, agora eu vou colocar uma lei mais rígida, um partido mais bruto, mais rígido. E começou a organizar como se fosse a ditadura militar naquele tempo. A gente pode até caracterizar nisso. Porque ele tinha o militarismo do lado dele, ele começou a organizar uma coisa bem maior. Mas Guilherme, será que Adolf Hitler e o seu exemplo tem alguma coisa a ver com a ditadura militar em 1864? Responde aí pra gente. Eu vou te responder a tua pergunta. Você me perguntou se teve alguma influência na ditadura militar com o governo de Hitler. Pois bem, nós vamos observar as características de cada um. Nós vamos observar primeiro a característica do governo de Hitler. Como era o governo de Hitler? Era um governo em que ele amaciava as pessoas, pegava, dava carinho? Não. Ele pegava, sabe o quê? Era um governo rígido, sem democracia. Ele era um governo em que nada poderia fazer contra aqueles militares. Assim era a ditadura militar. Nós vamos observar que a ditadura militar não era um governo assim, mar de penas. Não, eles não pegavam as pessoas e abraçavam, davam beijo, não. Só como é que eles pegavam as pessoas? Eles pegavam as pessoas, abraçavam de porrada. Não era abraçar com carinho, era abraçar de porrada aqui, ó. Tortura, pau de arara. Pois bem, nós vamos observar tudo isso, se nós formos comparar. Nós vamos observar que tem tudo a ver um governo com o outro governo. Então eu acho que sim, Júnior, que teve alguma influência sim. Porque os dois são governos rígidos e sem democracia. Então isso responde a sua pergunta, eu acho que sim. Também teve a ditadura militar foi mais pesada que o governo de Hitler, sabe por quê? Porque teve censura, sabe de quê? Na cultura. Na cultura é uma coisa que tem a liberdade em todo o mundo. Tem liberdade aqui no Brasil, na Alemanha, tem liberdade em todos os países. Mas na ditadura militar não tinha liberdade que é nessa cultura, na música,
nas artes, sabe por quê? Agora vamos, tipo assim, nos relacionar a uma pergunta. Por que não poderia ter a música na ditadura militar? Pois bem, vamos responder essa pergunta. Nós vamos observar que a música de Zé Ramalho, por exemplo, Gilberto Gil, era uma forma indireta para que eles viessem estar dando uma opinião, só que não pessoalmente, de uma forma indireta. E assim possibilitando de que eles viessem dando uma ideia para o povo, para que o povo viesse abrir os olhos de que tudo aquilo estava errado. Então é isso que nós vamos aqui estar observando dentro deste contexto. E é isso aí. Bom, e aí, Guilherme, falando agora para a gente finalizar tudo aqui, nós vamos falar um pouquinho também, só complementando, sobre as censuras da ditadura militar. Inclusive, uma das pessoas que foi censurada foi quem, Guilherme? A Dilma Rousseff. A nossa presidente, ex-presidente, na verdade, isso aí. foi censurada. Sobre torturas, e ela conta um pouquinho como é que foi a tortura dela, Guilherme. A tortura de Dilma Rousseff. A tortura de Dilma Rousseff foi uma coisa muito crítica. Ela conta que várias vezes a pior coisa que tem se você participar de uma tortura é você esperar para apanhar. E ela conta que algumas vezes o que aconteceu? Ela dividiu cela com quem? Ela também teve muitos choques elétricos em suas partes. Ela tomou choques em muitas ocasiões. Porque ela também, mesmo ela sendo torturada, ela não deixou a carreira de ser política. O interessante é que ela conta que várias vezes ela dividiu a cela com mulheres grávidas. Isso. Então imagina aquelas pessoas que foram, então, batendo de frente, então, com a ditadura militar, como Raul Seixas, é isso aí, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Chico Buarque. Essas pessoas realmente foram muito... bateram muito de frente, foram muito torturadas. Agora tá bem aí, por que naquela época a cultura era proibida? Vamos observar bem que as músicas de Chico Buarque, Zé Ramalho, Gilberto Gil, elas não falavam pessoalmente dos militares, porque poderiam ser torturados. É por isso que a música era em si, falava dos militares, mas de uma forma indireta. E assim possibilitando deles dar ideias para as pessoas e abrindo os seus olhos de que isso estava errado. E por isso que eles censuravam, porque tinham medo das pessoas viessem estar sabendo toda a verdade sobre a ditadura militar. Bateu de frente, censurou. Caminhando e cantando, cálice, Amanhã vai ser o cálice, porque não gosta de mim. cálice. O autor apresentava a sua obra à divisão de censura de versões públicas. Qualquer obra. A moral da cultura brasileira foi pro brejo, né? Você passou a ser um indivíduo, um teleguiado. O AI-5 já estava sendo instituído naquela noite. Como a ditadura é ridícula, né? É um grande cala-boca geral. E é isso que nós temos para passar para vocês, pessoal. Valeu, pessoal. Presta sua atenção no vídeo aí e acessem o nosso site no YouTube, Infordesbrava News. Eu e o Guilherme vamos estar lá falando com vocês. Até logo, valeu! Espero que vocês tenham gostado. E falou!